من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعلموا بارك الله فيكم أن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين. قال في كتابه، قال الله جل جلاله في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Subhanahu. Ma'ashar al-Mu'minin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Aquele quem Allah orientar jamais será desencaminhado. E aquele que Allah não orientar jamais terá orientador algum. Testemunhamos que Allah é o único que merece ser adorado. E Muhammad é seu enviado e mensageiro para toda a humanidade. Quem obedeceu ao seu mensageiro entrará na misericórdia de Allah. E quem desobedeceu às ordens e à orientação de seu mensageiro, que essa pessoa não condene a não ser a si mesmo. Porque Allah enviou seu mensageiro como orientação para toda a humanidade. Quem se orientar na sua guia, esse é o orientado. Quem se desviar da sua senda, esse é o desviado. A ordem de Allah para todos é que temam a Ele como deve ser temido, e não morram a não ser como muçulmanos. E fala ainda na Surah número 9: ó fiéis, ó crentes, temam Allah e estejam junto com os verazes. Deus fala no Alcorão: e quem pode ser mais veraz do que Allah? E quem pode ser mais veraz e verdadeiro do que Allah? Saibam, portanto, meus irmãos muçulmanos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a melhor palavra é a palavra de Allah, e a melhor guia é a guia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nós, muçulmanos, refletíssemos sobre um único versículo, um versículo por dia, لو تأملنا وتدبرنا ودرسنا آية واحدة في يوم ما، يعني لو كلنا، أنا أنت جميع مسلمين، نحن جميعا لو وقفنا مع آية واحدة بالتأمل، قراءة بالتأني، بالتأمل وبتدبر، لفتح الله علينا من العلوم ومن الأنوار ما الله به عليه. Irmãos muçulmanos, se nós parássemos para refletirmos um único versículo, se meditássemos e refletíssemos um único versículo por dia, se cada dia a pessoa pegasse um versículo do Corão, já que Allah fala no Alcorão, é com esse Alcorão que Allah encaminha as pessoas. Se você refletisse um único versículo no Alcorão por dia, Allah iria abrir para você o entendimento de muitas coisas da vida. Hoje vamos passar esses minutos com um único versículo do Alcorão. Esse versículo, disse o Imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi,
o grande sábio Ibn Kathir, que faleceu em Damasco há 700 anos atrás, mais ou menos, ele diz no seu livro sobre esse versículo que nós vamos falar: وهذه الآية اشتملت على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. من اتصف بهذه الآية فقد دخل عرى الإسلام وأخذ بمجامع الخير كله. Ibn Kathir diz sobre esse versículo que esse versículo se encontra nele, nessas poucas frases, grandes significados, regras da religião e a crença correta. Quem se apegar nesse versículo e praticar esse versículo e tomar para si mesmo esse aya, entrou de verdade, na verdade, no Islã. Ura al-Islam significa ficou firme no Islã e pegou então todos os bens, todas as coisas boas de qualidade existente. Um único versículo. O outro sábio que vem antes do Imam Ibn Kathir, nome dele, Imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, que Allah tem misericórdia dele, esse grande sábio chamado Qurtubi, o nome dele é Qurtubi, que nasceu em Córdoba, na Espanha, rahmatullahi alayhi. Ele tem um livro que explica o Corão, fantástico, e sobre esse versículo que ele fala, o Qurtubi, rahmatullahi alayhi, ele fala: وَهَذِهِ الْآيَةِ, e este versículo, min ummahat al-ahkam, é uma das mães de todas as regras do Islã. وفي هذه الآية nesse versículo tem 16 lições e regras gerais da religião. E esse versículo nós vamos falar hoje. É um versículo, وهذه الآية, esse versículo, se os muçulmanos compreendessem, e compreendem o significado, botassem em prática ele, mostrariam para o mundo inteiro o que era o Islã. Um versículo do Corão, نعم آية واحدة تكفيك أن تعمل بما فيها. Um versículo que você pratica o conteúdo dela é o maior sinal do Islã para as pessoas. E a lei da qaumi ya'lamun, quem dera meu povo conhecer do Alcorão e do Islã. Esse versículo fantástico, Surat al-Baqarah, segunda Surat do Alcorão, versículo 177. Esse versículo nós decoramos, sabemos bonito ele, mas a questão não é saber, mas pôr em prática. Esse versículo começa com uma negação e termina com uma afirmação. Começa esse versículo dizendo: Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birr man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-malaika wal-kitab wal-nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية عجيبة, versículo incrível. Diz assim: a virtude, a piedade, não consiste em virar a tua face para o ocidente ou para o oriente. Porém, a virtude é crer em Allah, no dia do juízo final, nos anjos, nos livros e nos profetas. E dar, contribuir,
Ajudar com seu dinheiro, com suas posses, mesmo estando apegado a ele. Ajudando quem? Dhawi al-Qurba, os próximos, os órfãos, os necessitados, os andarilhos, os viajantes, aqueles que estão pedindo, aqueles que são cativos ou prisioneiros de guerra, que cumpram a oração, pagam o zakat, e aqueles que cumprem o que prometeram quando prometeram, cumprem o seu pacto, cumprem sua promessa, o seu pacto quando fecharam esse pacto. E aqueles que são perseverantes, pacientes no momento da pobreza, na doença e quando estão de frente com o inimigo. Estes são os verdadeiros e estes são os tementes. Allahu Akbar. Quantas regras tem esse versículo? Quantas regras? No português tinha 16 lições, regras da religião. Que é verdade, al-birr huwa jima' al-khayr kulli. Huwa khisal, jami' khisal al-khayr huwa al-birr. Todas as boas ações, toda a virtude, tudo aquilo que é de bom é chamado al-birr. Todas as boas ações é chamado de birr. E ela fala no Alcorão, al-birr, essa virtude, essa boa ação, não significa se você vir rezado para lá ou para cá. Vou explicar, vou mencionar por que essa sura foi revelada. Porque entendendo por que ela foi revelada, te faz compreender melhor o contexto da revelação. سنعلم سبب نزول هذه الآية. Porque saber por que foi revelado esse versículo, saber o contexto dele, nos faz dar um entendimento perfeito e completo desse versículo. Se você ver o contexto desse versículo, vem depois dos versículos onde Allah fala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam virar tahwil al-qibla. Depois de tahwil al-qibla, o contexto histórico qual era? Que os muçulmanos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante cerca de meses, 12 ou 16 meses por aí, os muçulmanos antes de Medina rezavam, a sua qibla, a orientação, era em direção de Jerusalém. Os muçulmanos rezavam em direção a Jerusalém. Depois Allah ordenou que os muçulmanos ficassem em direção a Meca, Kaaba. وبعض أهل الكتاب وهم اليهود هنا, alguns adeptos do livro eram os judeus, ظنوا أنهم على الحق. قالوا لو كان محمد اتجه استقبل قبلتنا دليل أننا على الحق أيضا. ثم أنزل الله تعالى الأمر بتحويل القبلة فغضبوا وشق ذلك عليهم, ضيق صدورهم حسدا من عند أنفسهم, وشق العذاب على بعض المسلمين أيضا. كنا نصلي تجاه بيت المقدس, على نصلي تجاه الكعبة, فأنزل الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل بيت المقدس, البر كل البر في القلب. إنه درس أي لا تتمسك بالظواهر ولا بشكليات. البر الحقيقي من القلب, ليس بأين تصلي. ويقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره, ليس البر أن تصلوا ثم لم تعملوا. خلاص أنا بصلي تجاه البيت المقدس
ou صلي تجاه القبلة الكعبة خلاص أنا صاحب البر. طيب والباقي؟ أنا الإيمان. الصلاة إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا، بدون إيمان ينفع؟ لا. يعني لا تتمسك بالشكليات ولا بالمظاهر. هذه خلاصة درس هذه الآية. Porque os muçulmanos oravam em direção a Jerusalém. E quando Allah ordenou os muçulmanos orarem em direção a Kaaba, em Meca, alguns adeptos do livro ficaram zangados. Porque eles achavam, se Muhammad, que diz que é profeta, reza para a nossa Qibla, então significa que nós somos certos também. E quando Allah ordenou não virem mais para Jerusalém, virem agora para Kaaba, em Meca, eles ficaram zangados. E disseram, onde que já se viu? Muhammad está contrariando. Nós rezamos em direção a Jerusalém. Então Allah revelou esse versículo, como se Allah estivesse dizendo para nós uma lição, e é uma lição. A virtude não consiste em você ficar virado em direção para um lado, sendo seu coração está no outro lado. Não se apegue nas aparências. Não se apegue no ritual, sem saber o conteúdo e sem viver o conteúdo. Como disse Ibn Abbas, ele fala a seguinte frase: a virtude não quer dizer reze somente e deixe de fazer outras coisas boas. Porque as pessoas têm uma ideia: se eu botar a taqiyya, khalas, eu sou temente a Allah. Se eu botar o hijab, eu sou temente a Allah. Se eu ando com masbah, eu sou temente a Allah. Se eu rezo, se eu tenho um tabete, eu sou temente a Allah. Se eu tenho o Corão guardado em casa, eu não abro, mas está guardado em casa. Eu não leio, mas está guardado em casa, eu sou temente a Allah. Se eu tenho um quadro, um versículo do trono, eu não leio, mas está lá na minha casa, eu sou temente a Allah. Allah está dizendo o quê? A virtude não é na aparência. A virtude não é para o lado que você reza, não é nesses detalhes. A virtude verdadeira é de quem acredita em Allah. Porque o que adianta a pessoa, aos olhos de Allah, a figura dela é uma pessoa muçulmana, mas o interior dela não tem nada a ver com o Islã. Allah falou no Corão: "Walakin al-birra", porém a virtude. Esse versículo, como disse Ibn Taymiyyah, fihi usul ad-din wa furu'. Tem os princípios da religião e aquilo que vem dela. Ele diz ainda também: imagine uma árvore, a raiz da árvore, o tronco, os galhos, as folhas, os frutos da religião, está nesse versículo. Começa com al-iman, a fé em Allah, no dia do juízo final, que um dia a pessoa vai morrer e vai prestar conta daquilo que fez e daquilo que deixou de fazer, nos anjos, nos profetas, nos livros. Agora imagine se a pessoa إذا آتى المال على حبه، إذا أقام الصلاة، إذا صبر على ما أصابه، إن فعل الخير كله، لكن ما عنده ليس معه الإيمان بالله. هل ينفع؟ مستحيل. Imagina a pessoa, ela ajuda todo mundo, é caridosa, faz tudo de bom para todo mundo, reza, jejua, é paciente, tudo isso, aquilo. Porém, ela não acredita em Allah. Nem reconhece que Allah é o merecedor de adoração. Não acredita em paraíso. Nega os profetas. Não aceita os livros. Não adiantou nada. Por isso, Ibn Taymiyyah disse que esse versículo está o fundamento da religião, que é a crença, a fé em Allah. E esta fé, ela só torna-se verdadeira se a pessoa botar na prática. Depois fala. Vê que esses versículos: "Walakin al-birra man amana billahi wal yawm al-akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin, hada amal al-qalb, hada iman, mu'taqad." É as ações do coração, é a fé. Huququllah, haqqullah, direito de Allah, adorá-lo. Agora vem outro versículo que fala: "Wa atal mala ala hubbihi",
E Ele dá, Ele concede, Ele dispõe. Mesmo estando apegado ao dinheiro. Perguntaram por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ayu sadaqatin afdal, qual é a melhor caridade? Ele disse: onde você tu'ti, quando você dá, wa anta, e você está precisando daquele dinheiro. Jahir. Então você está precisando, você está juntando aquele dinheiro, está juntando, guardando. Chegou a hora de fazer a sadaqa, chegou a hora de gastar, e você dá. Ya Allah, você dá, você doar, você ajudar as pessoas, a causa do Islã, quando está bem, ni'ma wa baraka, que Allah abençoe. E quando você estiver precisando, e Deus assim dispor, Allahu Akbar. Dá. Para quem? Al-Ba'id, dá o al-Qurba, os próximos, os parentes mais próximos. Depois, Al-Yatama, os órfãos. Olha como o Islã se preocupa, como o Corão se preocupa. Aquelas pessoas, os órfãos, aquelas pessoas que perderam seus pais quando crianças e não encontram alguém para protegê-los, para ajudá-los. Nesse versículo fala sobre ajudar materialmente. Porém, no outro versículo fala algo mais profundo, que não é ajudar materialmente, mas ajudar com significado. O Corão fala: Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ikramu al-yatim shay wa i'ta' al-mal lil-yatim shay'un akhar. Ser generoso, honrar, respeitar, amar, demonstrar isso para o órfão é muito mais do que simplesmente dar dinheiro e ajudar. E os dois são importantes. E a pessoa, Allah fala no Corão, que aquelas pessoas que acreditam em Allah, eles ajudam os parentes, os órfãos, os necessitados. Aquelas pessoas também que estão de viagem num caminho, indo para casa, voltando para casa, porém os seus recursos financeiros se esgotaram, não tem mais como chegar à viagem. Allah fala no Corão, e ajudam eles também. E ajudam aquelas pessoas que pedem. E ajudam aquelas pessoas que estão cativos na época, em guerras, tudo, prisioneiros de guerra. Tem que estar livre para voltar para o seu território. Olha só, esses direitos, que o Islã, você imagina, há 1400 anos atrás, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falando esses versículos para aquelas pessoas no deserto da Arábia. Era uma revolução, mudava tudo. Onde o forte comia o mais fraco, onde o mais forte se apropriava, o rico tinha tudo. Vem o Islã dizendo: não, al-birr, a verdadeira religiosidade é acreditar em Allah e ajudar essas pessoas. Isso tá bom. Agora vem o aqama salat, e cumpriu o dever do salat, cumpriu a oração. O aqama salat wa ata zakat, e pagou o zakat. Vê que o zakat aqui é diferente de ajudar o necessitado. O zakat é um dever anual que o muçulmano tem que pagar para classes de necessitados. E esse aqui, anteriores, é já geral. Terminou aí? Não. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Aqueles que cumprem os seus pactos. Cumprem seus pactos quando se comprometem. Imagina a pessoa: amana billah, acredita em Allah, tudo bonito, ajuda todo mundo, mas não cumpre o seu pacto, não cumpre o seu compromisso, estragou tudo aos olhos das pessoas. E o versículo termina fantástico, diz assim: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ, e aqueles que suportam, são perseverantes no momento mais extremo da pobreza. Porque a pobreza pode fazer a pessoa yajza. Al-faqr, a pobreza, na'udhu billahi min al-faqr, pode deixar a pessoa desesperada, perder a confiança em Allah.
Mas ele yasbir, ele sabe que é momentâneo. O darra significa aqui esse versículo a doença. O ahin al-ba's, e quando enfrenta o inimigo. Tem muitas pessoas yasbir, suporta na riqueza, suporta na pobreza, suporta na doença. Isto a pessoa não tem escolha. Mas tem pessoas que não suportam na riqueza. Naam. أكثر الناس الذين لا يصبرون لا يصبرون حينما أغناهم الله تعالى من فضله. A maior parte das pessoas que perdem a paciência, não suportam, é quando Allah deu riqueza para eles. Porque Allah prova as pessoas quando dá e quando tira. E quando Allah dá demais para a pessoa acha que pode ter tudo, pode fazer tudo, porém isto é um teste de Allah. E Allah fala o versículo, que esse versículo do Corão, se fosse colocado, pegássemos as lições, se as pessoas aí fora descobrissem que o Alcorão fala disto, iriam respeitar, admirar o Islã. Porém as pessoas não sabem. E se elas não sabem, estão esperando alguém de nós, dos muçulmanos, que pratique aquilo que acredita, para depois cobrar delas a orientação. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معشر المؤمنين هذه الآية esse versículo junto حقوق الله o direito de Allah, esse versículo junto o direito das pessoas, esse versículo fala do pilar do Islã, do zakat e do salat. Esse versículo fala a pessoa suportar tudo aquilo que acontece com ele. Esse versículo fala do compromisso entre elas, as pessoas que ela tem que cumprir. E o contexto desse versículo é a virtude, não é você ter um tapete de oração bonito, não é ter uma taquia, não é botar o hijab. A virtude, tudo, qualquer aparência ou nome que a pessoa tiver, porém esse versículo não seguir isto, não tem benefício nenhum. Allah fala no Corão: Ulaika alladhina sadaqu. Estes são os verazes. Esses são os verdadeiros. Akbar shahada yahmiluha al-insan wa shahadatu sidq anahu sadiq. Akbar shahada. وهذه الشهادة لا تشترى. هذه شهادة لا تشترى. فلان يصدق فيما يقول، يصدق بإيمان في إيمانه. Esses são os verazes, esses são os verdadeiros. O maior testemunho, o maior título, o maior grau, o maior que a pessoa pode ter na sua vida é ser considerada uma pessoa verdadeira. E isso não se compra com dinheiro. Por que Allah fala no Corão: Ulaika alladhina sadaqu? Estes são os verazes. Os verazes, os verdadeiros, são aquelas pessoas que falaram que são crentes e botaram em prática. Aí, sadaqu bi'amalihim. Botaram em prática isso. Eu acredito em Allah, acredito que vai ter Jannah, acredito nos profetas, põe em prática. É o maior título que a pessoa pode ter no dia do juízo final. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pessoa, ela fala a verdade nessa dunya e morre falando a verdade, e no dia do juízo final vai ser chamado como verdadeiro. Imagina, tem título maior do que a pessoa ser chamada de verdadeiro por Allah? Era verdadeiro daquilo que falava e acreditava? Ulaika humul muttaqun. Estes são os tementes. Então, ser verdadeiro
Ser temente a Allah não é botar a vestimenta. Faz parte, mas não é tudo. Não é ficar em direção para a Qibla. Não é ter nome de muçulmano, mas se comportar como um muçulmano. Pôr em prática aquilo que acredita. É o versículo completo. Que cada passagem desse versículo mereceria aulas e aulas. Que os muçulmanos deveriam transmitir esse versículo para as pessoas. Que é a veracidade, a piedade, as boas ações. Essa virtude começa com a fé em Allah. E ajudar as pessoas. Cumpra o salat, cumpra o zakat, seja perseverante, cumpra os seus compromissos. Quem fizer isto, esses são os verdadeiros. Quem fizer isto, esses são os tementes. Que Allah louvado seja. Faça de nós as pessoas verdadeiras em suas palavras e temente a Allah nas ações. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه وأقيموا الصلاة